Fala aí, amiguinhos, dando sequência aos nossos vídeos de terça-feira aí, sempre temáticos, sempre usando ferramentas, fontes, documentos para estudar algum período da história. A gente vai hoje falar sobre imperialismo em 6 imagens, né? Como está ali na capa do nosso slide. Enfim, o fenômeno que a gente está chamando de imperialismo aqui é o fenômeno de expansão territorial do século XIX, de nações industrializadas que ocupam territórios em especial na África e na Ásia para explorar recursos, dominar populações, escravizar pessoas, enfim, esse fenômeno de expansão territorial do capitalismo aí, né? A gente vai começar a nossa análise falando de uma imagem que tem a ver exatamente com essa questão, né? O título que eu uso ali em cima, Fase Superior do Capitalismo, ele é uma atribuição de um cientista político do século XIX chamado Lenin, né? O Lenin, que é um personagem marxista aí da Revolução Russa, né? E tudo mais que a gente conhece bem. O Lenin escreveu um livro no século XIX chamado Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo Monopolista. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o que a gente já sabe, né? Que a expansão territorial do século XIX, da Europa, dos Estados Unidos e tudo mais, sobre territórios na Ásia e na África, é uma expansão territorial interessada em extravasar o desenvolvimento industrial e garantir novos mercados, recursos, etc., né? Bom, a charge que a gente vai analisar aí é uma charge que faz referência à Conferência de Berlim e à chamada Partilha da África, né? É uma charge francesa que apareceu numa revista chamada La Illustration, né, em 1885, e mostra um cara chamado Bismarck, que era um político alemão, reunido com outros políticos de outros países europeus, dividindo um bolo onde se lê África, né? E o que essa charge aí está querendo expressar? Está querendo expressar exatamente essa leitura que o Lenin faz, né, no século XIX através do seu livro, e que a gente pode fazer também, de que o imperialismo é um fenômeno de expansão econômica, interessado em explorar recursos. Nesse sentido, a África é expressada nessa imagem aí como um bolo, ou seja, como algo que leva à abundância, né, e que pode ser explorado pelos países europeus para gerar mais enriquecimento ou satisfação nesse sentido. Então, essa é a primeira charge que a gente tem aí e que faz referência exatamente a uma leitura de imperialismo que fala sobre a expansão economicista, né? Uma visão marxista de que o imperialismo é uma expansão econômica do capitalismo para dominar recursos, matéria-prima e expandir ou extravasar a produtividade das indústrias europeias lá no século XIX, ok? Então essa é a nossa primeira leitura de imperialismo, uma leitura bastante marxista, né? E aí eu trago para vocês um texto aí, né, que fala bastante sobre essa visão marxista da África, né, sobre a exploração material do continente africano associado lá à Conferência de Berlim, e que é de um embaixador brasileiro, na verdade um membro da Academia Brasileira de Letras, que já foi embaixador brasileiro, chamado Alberto Costa Silva, né? E ele diz assim, ó, na verdade a África comunidade não existe, é uma invenção nossa. O que existe são numerosos povos e culturas diferentes que, da mesma maneira que os europeus, possuem alguns elementos culturais básicos. No século XVI, começaram a ser trazidos para a América grandes massas de escravos, na maior migração forçada da história da humanidade. A África era como uma laranja, e os europeus foram picando a casca. Só a partir do século XVIII, eles começaram a entrar na polpa branca da laranja. E foi somente no fim do século XIX que eles entraram nos gomos da fruta. O que ele quer dizer com isso? Ele está comparando aí a Conferência de Berlim e o fenômeno que a gente chama de Partilha da África a uma intensificação da presença europeia lá no século XIX no continente africano para explorar os recursos naturais da região, né? E aí a gente está falando da extração de ouro, da caça de elefante, enfim, de todas as coisas que dizem respeito não só apenas ao tráfico humano que existia lá desde o século XVI, mas também à exploração de riquezas minerais, materiais e regionais do continente africano, ok? Então, primeira leitura de imperialismo, vamos para a próxima, né? Bom, eu trago aí uma segunda imagem, que é uma imagem do Le Petit Journal, de 1911, e que fala da França, né? Da atuação francesa especificamente na África, né? E aí você tem até uma legenda ali para essa capa que é: a França levará a civilização ao Marrocos. Bom, como o próprio nome já diz, isso está falando sobre uma expressão que era muito comum lá no século XIX, associada à expansão imperialista, que era a expressão missão civilizatória. Mas a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. Eu queria falar aí com vocês sobre outra coisa. Repara bem, o que está sendo expressado nessa capa aí é uma personagem francesa chegando à África para trazer a luz, né? Repara lá como a cabeça dela está brilhante, como se fosse um sol, né? E que personagem é essa aí? Bom, essa aí é a Marianne. E a Marianne é um símbolo do republicanismo francês, que é um legado político da Revolução Francesa no século XIX. Qual é o barato aí dessa imagem? Além de falar da França chegando à África e além de justificar
a chegada da França à África como um fenômeno positivo, o que está sendo jogado aí nessa imagem? Bom, está sendo jogada uma visão historiográfica que não é muito comum de ser discutida em sala de aula, né? Pelo menos não até agora, mas que é uma visão bastante possível sobre o imperialismo também do século XIX. E que é o seguinte, cara, a França não era lá, às vésperas da Conferência de Berlim, uma nação que vivia a pleno desenvolvimento industrial. Ao contrário, em 1871, durante as guerras de unificação da Alemanha, a França perde a guerra e perde territórios como Alsácia e Lorena, como a gente ainda pode falar em algum momento nas nossas aulas. Além de falar disso, a gente pode falar que a França, em 1871, que perde as guerras de unificação para a Alemanha, ela vive uma convulsão política dentro da sua cidade, que é Paris, com a formação de um primeiro governo do proletariado chamado de Comuna de Paris. Então, olha só a convulsão política pela qual passava esse país, que 14 anos depois estaria lá na Conferência de Berlim reclamando territórios coloniais. Então, tipo assim, não dá pra gente dizer, e aí essa é uma abordagem de um livro bastante interessante sobre imperialismo chamado Dividir para Conquistar, né? Enfim, não dá pra gente dizer que a França era uma superpotência industrial em busca de um espaço para extravasar esse desenvolvimento. Ao contrário, o que a França podia querer com esses territórios todos na África? Né? Existe uma possibilidade aí de que naquele momento expandir o seu território significasse alimentar dentro da sua população uma espécie de orgulho nacional, uma espécie de amor à pátria, uma ideia de que a França estava se tornando cada vez maior e cada vez mais influente no mundo. Né? E por que isso era tão importante? Bom, isso era importante para mobilizar esforços da classe operária que naquele momento tinha sua atenção nacional desviada para projetos que questionavam a ordem, como, por exemplo, a formação do socialismo marxista, a formação dos movimentos anarquistas e anarcossindicalistas. Então, olha que barato. Nesse sentido, o que o Estado francês podia estar fazendo era tentar conquistar a população francesa que vivia em condições tão difíceis de trabalho para um projeto amplo e nacionalista. Algumas pessoas podem chamar isso de projeto alienador, uma vez que a expansão territorial imperialista não ia trazer nada de muito positivo para esse trabalhador francês. E no final das contas, né, essa é uma estratégia do Estado francês para produzir alienação junto ao seu trabalhador. Olha só como a gente está conquistando terras, olha só como a gente está se expandindo, olha só como a gente tem um projeto de levar a civilização para o mundo. Né? Então, nesse sentido, o imperialismo pode ser visto como uma expansão economicista lá da segunda revolução industrial no século XIX? Pode, mas ele pode ser visto também como uma estratégia de Estado para tentar construir um discurso de mobilização para os trabalhadores que naquele momento tinham muitos motivos para contestar o Estado? Pode também, né? Então a gente não precisa necessariamente deixar de lado uma abordagem marxista, lá, economicista do imperialismo, mas a gente também pode privilegiar essa perspectiva do orgulho nacional como uma estratégia, ok? Bom, vamos lá para a nossa terceira charge, e é uma charge que fala aí sobre o fardo do homem branco, que é uma referência americana ao imperialismo e que está presente num poema de um cara chamado Rudyard Kipling. Né? E o que Rudyard Kipling queria dizer quando ele chamava o imperialismo de fardo do homem branco? O que ele queria dizer é que, de certa maneira, quando os povos europeus ou brancos, como é o caso dos Estados Unidos da América, quando eles ocupavam territórios africanos, asiáticos ou indígenas do oeste americano, o que eles estavam querendo era muito mais do que explorar economicamente aqueles territórios. Eles estavam querendo levar a civilização. Né? E eles não faziam isso porque eles achavam que isso era importante só. Eles achavam isso porque consideravam que era uma obrigação moral dos povos civilizados. Olha bem aí para essa charge aí e olha como é que ela está sendo, como é que ela está representando esse fardo do homem branco, né? Você tem aí o Tio Sam, uma representação americana, e ali na frente um cara chamado John Bull, que era como os cartunistas gostavam de representar a Inglaterra no século XIX. E o que eles estão carregando? Eles estão carregando populações de orientações étnicas, de presenças étnicas diferentes. Você tem aí populações indígenas, indianos, turcos, uma porrada de referências aí, não é? E eles estão caminhando e subindo uma montanha. Lá em cima o que tem escrito? Civilização, não é? E no chão, o que tem escrito? Barbarismo, vício, ignorância, opressão, brutalidade, né? Então o que essa charge aí ela está fazendo? Ela foi produzida por um cara chamado Victor Gillen em 1899 e ela está tentando sugerir a ideia de que quando países como a Inglaterra e os Estados Unidos ocupam territórios dessas etnias aí, eles não estão chegando lá para explorar materialmente a região. Eles estão chegando lá para levar a modernização e as perspectivas civilizatórias que eles já atingiram. E aí, nesse sentido,
essa expansão territorial que eles estão apresentando aí nos cartoons e nas charges deles é algo de super positivo, necessário e moralmente importante, né? Daí a expressão fardo do homem branco. O que é fardo? Fardo é exatamente isso que a charge está mostrando aí, né? É um peso que você carrega, é uma obrigação. E nesse sentido, o que os países imperialistas estão usando para justificar a sua expansão material é a ideia de que eles não estão indo lá para enriquecer ou para extrair recursos minerais. Eles estão indo lá para levar um discurso civilizatório para ajudar as populações que são consideradas primitivas, né? Enfim, ótimo, né? Vamos lá. Vamos para a quarta imagem aí, que é uma imagem que fala também sobre os Estados Unidos, né? No século XIX, os americanos eles também participam do imperialismo, né? Primeiro, dentro do território da América do Norte, organizando e desenvolvendo um projeto que a gente chama de Marcha para o Oeste, mas uma vez que a Marcha para o Oeste se concretiza e que se consolida o território americano tal como ele é hoje, os americanos também vão praticar o imperialismo sobre nações do Caribe. E a gente vai chamar essa prática aí de exploração do Mar do Caribe e das nações que existiam lá de política do Big Stick, né? E essa charge aí está expressando isso, né? Tá ali escrito o Big Stick no Mar do Caribe, né? Quem é esse cara aí com o porrete aí? Bom, é um presidente dos Estados Unidos, ele toma posse em 1901 e o nome dele é Teddy Roosevelt. Ele, na verdade, era vice-presidente, mas o presidente dos Estados Unidos na época foi assassinado. Questões de política interna americana, não vou me aprofundar muito aqui não. Mas qual é o lance do Teddy Roosevelt? O Teddy Roosevelt, ele defendia a ideia, a tese, de que os americanos eles tinham conquistado um território continental, mas que para explorar o potencial desse território continental, eles precisavam atuar estrategicamente nos territórios do Mar do Caribe e da América Central. Por quê? Bom, só para dar um exemplo, né? Um trajeto entre Nova York e Los Angeles ou São Francisco, na Califórnia, era um trajeto que precisava contornar todo o continente americano até lá o sul da América do Sul, não é? Não, para o Teddy Roosevelt era muito simples. Era possível usar canais como o Canal do Panamá ou o Canal da Nicarágua para poder construir esse contato mais rápido e mais curto entre esses territórios do amplo território americano. Então, como é que ele defendia que se fizesse isso? A partir de intervenções militares quando fosse necessário. A política do Big Stick ela foi criada pelo Teddy Roosevelt e, a princípio, ele vai usar essa expressão que ele vai apropriar de um antigo provérbio africano, que dizia o seguinte: sempre que você for negociar com um inimigo, você deve falar mansamente, mas deve levar sempre um porrete escondido. Por quê? O que ele estava querendo dizer com isso? Bom, ele queria dizer com isso que ele ia negociar com os governos da Nicarágua ou com os governos do Panamá para tentar achar algum tipo de meio termo para conseguir atravessar esses canais que ligavam o Mar do Caribe ao Oceano Pacífico. Mas caso isso não fosse possível, o que você podia fazer? Bom, você podia levar os exércitos americanos para as fronteiras desses países e pressionar eles a autorizar as transações que você queria autorizar lá. Então, nesse sentido, a política do Big Stick é uma política agressiva americana para tentar forçar países do Caribe a assumir interesses do governo americano, de maneira a estabelecer pressão sobre eles mesmos. Ok? Bom, vamos lá. Vamos seguir o nosso caminho aí. Né? A gente já falou bastante dos Estados Unidos, a gente já falou bastante do imperialismo europeu, então a gente vai falar um pouquinho do território africano, de como é que ele vai receber essa atuação imperialista, né? Essa foto aí é a foto de um cara chamado Gungun Hana. E o Gungun Hana era um líder tribal. Na verdade, o Gungun Hana era um imperador de uma região do atual país de Moçambique. Esse país se chamava Gaza, né? E ele está aí nessa foto cercado pelas suas esposas, uma vez que a etnia do Gungun Hana permitia a poligamia, né? O casamento com várias mulheres. Enfim, qual é a importância aí do Gungun Hana? Por que eu escolhi uma fotografia dele? Bom, o Gungun Hana ele era um imperador de Gaza, na região da atual Moçambique, que era uma região estrategicamente importante para um monte de países da Europa quando estavam atuando de maneira imperialista na região. E olha que parada doida. Ao norte, lá da região de Gaza, você tinha colonialistas alemães. Ao sul, você tinha colonialistas ingleses. E dentro de Moçambique, no litoral, você tinha colonialistas portugueses. E qual foi o grande mérito do Gungun Hana? Bom, o Gungun Hana, ele construiu alianças militares com todos esses povos. Por quê? Porque ele queria explorar as rivalidades entre eles. Lembra lá que eu botei para vocês aí um recorte de uma fala do Alberto Costa e Silva para falar sobre a generalização africana que muitas vezes se faz por causa da escravidão? Pois é, o Gungun Hana, ele fez exatamente o oposto.
ele não enxergou os europeus como um só povo explorando a África. Ele conseguiu perceber as reentrâncias, as rivalidades e as minúcias da sociedade europeia e ele usou isso ao seu favor, né? Em determinado momento ele perdeu, ele foi capturado pelos portugueses porque começou a apresentar muitas ameaças para a região. Mas olha que barato, né? Você tem um líder tribal africano que percebe a aproximação daquele monte de povos europeus para explorar o seu território e o que ele faz? Bom, ele articula alianças momentâneas com cada uma dessas populações europeias para ter parcerias para atacar essas mesmas populações europeias. Bom, enfim, ele era um grande estrategista, pelo menos, né? Tem um monte de reservas aí que a gente pode fazer em relação à forma como ele atuava em relação às populações africanas, ou enquanto ele era autoritário enquanto imperador, vocês também vão encontrar isso se pesquisarem sobre ele, mas um grande barato aí é a gente observar como muitas lideranças tribais africanas souberam perceber as rivalidades europeias dentro do fenômeno imperialista, ok? E bom, a gente chega aí à nossa última imagem, a sexta imagem que a gente vai usar, e que é uma gravura japonesa falando sobre um período de modernização que a gente conhece como Era Meiji. Bom, a grande maioria dos territórios africanos e asiáticos sofreram muito com a exploração econômica e com escravização durante o período do imperialismo, no final do século XIX e no início do século XX. Sofrem até hoje, diga-se de passagem, não é? Pois é, o Japão ele consegue se modernizar durante esse processo. E o que significa isso? Significa que a elite japonesa ela produz um fenômeno de modernização industrial a partir da segunda metade do século XIX que torna o Japão uma nação industrializada. Dependente das multinacionais americanas, inglesas e tudo mais em algum aspecto, mas ainda assim um país que se moderniza e se industrializa tanto, mas tanto, que passa a praticar o imperialismo econômico e territorial no litoral chinês e de outros países da Oceania, né? Então essa imagem aí, ela mostra um Japão modernizado, né? Você tem uma ponte de ferro ali no fundo, essa aí é a cidade de Tóquio, né? E isso aí é um vapor chegando para buscar as pessoas que podiam querer fazer uma viagem, um trajeto dentro das grandes cidades japonesas aí. Esse momento de modernização industrial que torna o Japão uma potência imperialista é chamado de Era Meiji, nos livros didáticos, uma referência ao imperador do Japão na época, ok? Bom, galera, é isso. A gente observou algumas imagens, falou sobre alguma parte do nosso conteúdo aí. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem mandar para o meu e-mail, tá? Vou deixar ele aí disponível para vocês. Um abraço.